Minha gente querida, com vocês novamente, Pastor Onéias, trazendo o estudo do livro do Apocalipse, versículo por versículo. Pois bem, nas duas aulas anteriores nós vimos a linguagem do Apocalipse e os números, a linguagem numérica no livro do Apocalipse. Como a linguagem que eu falei do livro em si, ela é uma linguagem figurada, simbólica. E eu trouxe para você como exemplo o nome do Senhor Jesus Cristo. Ali ele aparece como leão da tribo de Judá, mas na verdade ele não é esse animal leão, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus Filho. Mas ele aparece como leão da tribo de Judá, numa linguagem figurada, simbólica, por sua força, seu poder e sua majestade. Quanto aos números na Bíblia, o Apocalipse é um livro repleto de números. E para entendermos o Apocalipse, nós precisamos entender os números que estão no Apocalipse, que nem sempre são literais. Um nem sempre significará um mesmo. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 144 mil não significarão necessariamente esses números como nós conhecemos na matemática, mas eles têm um símbolo. Nós vimos isso. E hoje, agora, nós vamos, veja bem, nós vamos na nossa última aula da introdução. E na próxima aula nós vamos entrar no primeiro capítulo. E você vai pegar a sua Bíblia, colocar ao lado aí do seu celular, do seu computador e vai acompanhar versículo por versículo comigo, Pastor Onéias. Portanto, sem demorar, vamos à nossa primeira aula de hoje. Na verdade, a nossa terceira aula da introdução. E a última agora, para então nós entrarmos no capítulo 1. Vamos lá. A interpretação do Apocalipse. Nós ficamos de ver hoje em nossa aula a interpretação do livro do Apocalipse. Vamos então. Como já dissemos, o Apocalipse foi escrito numa linguagem figurada. Veja bem, uma linguagem figurada. Isto é, numa linguagem codificada. Deus tinha um propósito com isto. Certamente o propósito de Deus foi o de fechar, veja bem isto é importante, fechar a porta do entendimento dessas coisas aos incrédulos, aos descrentes, já que essa revelação é exclusiva ao seu povo, aos que podem discernir as coisas de Deus do modo espiritual, como diz a palavra. O que é isso? Para o mundo há o Evangelho. Jesus disse, eu sou a porta. Então Jesus é o próprio Evangelho, ele é a razão de ser das boas novas, que nós chamamos de Evangelho. Então para o mundo, eles precisam passar pela porta e entender a salvação. Mas os mistérios de Deus, os seus planos para o futuro, isso é reservado aos filhos de Deus. Uma coisa importante, veja bem isto, tá? Veja mesmo. Em Mateus 24, 25, o próprio Senhor Jesus proferiu um sermão chamado escatológico, dos últimos dias, das últimas coisas. Ele falou de arrebatamento da igreja, de grande tribulação, pai contra filho, filho contra pai, o conflito, de gerações, aí está. Ele falou de tudo isso. Mas quando ele proferiu este sermão, a Bíblia diz que ele levou seus discípulos em particular. Por isso que o livro do Apocalipse, o seu entendimento é para os filhos de Deus, ainda que trate dos juízos de Deus. Porque o Senhor Jesus mesmo disse que o Espírito Santo nos anunciaria as coisas que haveriam de vir. Portanto, o Apocalipse, me desculpe, se alguém não é evangélico, você não é proibido de ver este vídeo, de ouvir essas palavras desse pastor. Mas saiba que você precisa passar pela porta chamada Jesus. Esta é a palavra de Deus, é isto que está na Bíblia e nós seguimos isto. Vamos em frente em nome do Senhor Jesus. Podemos crer ainda que Deus queria que o entendimento fosse progressivo. Outra coisa importante, o entendimento do Apocalipse fosse progressivo e que assim iria clareando mais e mais à medida em que o tempo do fim se aproximasse. Vamos explicar isto. Veja bem, o próprio João, que teve a visão do Apocalipse, havia coisas que ele não podia entender no seu tempo.
Nós hoje vivemos no tempo da internet, nós hoje vivemos no tempo de inteligência artificial. Eu já disse a você, repito, eu vou chegar lá na frente em Apocalipse 13 e falar sobre a inteligência artificial. Ela está dentro do Apocalipse. Há coisas que João não podia entender porque não eram do seu tempo. Mas à medida que o livro do Apocalipse foi dado, a revelação foi dada, ao longo desses anos do cristianismo, Deus foi abrindo aos poucos a visão para o seu povo, o entendimento para o seu povo. E hoje nós vivemos, eu creio nisso, e eu espero que você creia também, Jesus está próximo, está às portas. Nós estamos beirando a meia-noite. E nós somos a geração que vai receber e está recebendo uma revelação muito grande, assim, uma visão, um clareamento, uma luz muito maior, progressivamente maior das coisas que acontecerão. Já sabemos de um governo mundial mais em detalhes, o mundo está se aprontando para isso, né? E nós somos então essa geração. Então, o entendimento do Apocalipse, a revelação do Apocalipse aos filhos de Deus, ela vem sendo progressiva. E esta é a geração, eu repito, que está à beira do arrebatamento que principiará todas essas coisas que nós veremos aqui. Nós somos essa geração, então nós temos agora um nível de revelação muito maior, muito maior. Vamos em frente. Correntes de interpretação do Apocalipse. Embora a Bíblia diga que nenhuma profecia de particular interpretação, 1 de Pedro 1,20, há várias interpretações diferentes do livro, o livro do Apocalipse, não é? Basicamente, há 3 escolas diferentes de interpretação: preterista, futurista e histórica. Eu explico isso para você, já de início. Veja bem, a revelação é de Deus, mas nós interpretamos, cabe a nós ouvirmos e entendermos. Interpretação é uma forma de entender uma certa questão, interpretar essa questão. E há no mundo 3 correntes básicas de interpretação do Apocalipse. É uma questão de homens. Agora, nós vamos ver essas 3 correntes de interpretação, ok? Vamos lá. Há ainda uma 4ª interpretação, a espiritualista, que não atribui a linguagem figurada do livro a fatos históricos, reais, mas a princípios de governo divino em todos os tempos. Essa é uma interpretação, ou uma corrente de interpretação, que encontra poucos defensores, pelo que não entraremos em detalhes sobre o seu conteúdo. Bem, vamos prosseguindo. Vamos ver a primeira corrente de interpretação, a interpretação preterista. Vamos lá. Os defensores dessa corrente, desta linha de interpretação, creem que o tema do livro do Apocalipse é a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre o Império Romano. Eles sustentam, os que têm essa corrente, essa forma de pensamento, sustentam que o livro, em sua maior parte, refere-se à época de João. Daí chamar-se interpretação preterista, isto é, passado. Vamos ver isso. Essa primeira linha de interpretação, eles acham, não, o Apocalipse foi para o tempo do próprio João, lá o tempo da igreja primitiva, quando João esteve naqueles dias, naqueles tempos em que João esteve na ilha de Patmos, exilado, e eles vão mostrar por que isso. E eles centralizam, veja bem, a besta, o governo do anticristo, a grande Babilônia, eles centralizam tudo isto no Império Romano daquele tempo. E eles apenas creem, veja bem, que apenas, somente Apocalipse 20, 21 e 22 que tratam, o capítulo 20 trata do juízo final. 21 e 22 da Nova Jerusalém que desce do céu, a nova terra, o novo céu. Então isso eles creem que é para o futuro. Mas o mais, todas as revelações do Apocalipse se referiam ao passado, não ao nosso tempo. Nós não adotamos essa interpretação. Bom, vamos seguir. Alguns pontos dessa interpretação. Vamos lá. A luta travada é de Cristo contra o Império Romano, como eu, pastor Onésio, falei. Segundo, os selos são juízos divinos sobre o Império Romano. A besta é o Império Romano ao tempo de João, lá no passado. Babilônia é a Roma daquele tempo, a Roma do tempo de João, que dominava,
Veja bem que dominava Israel ao tempo de Jesus e pós-Jesus, a ressurreição, né, ao tempo de João, agora na ilha de Patmos. O falso profeta é o sistema religioso organizado naquela época para impor o culto ao imperador. Aí está. Então, eles interpretavam, a interpretação é preterista, eu repito porque isso é uma forma didática, é um instrumento didático, né? Eles criam, os preteristas, os que defendem essa linha de interpretação, acham, não, o Apocalipse foi para o tempo próprio de João. E eles centralizam tudo isso, na verdade, no Império Romano, como se fosse a Grande Babilônia, o Anticristo, o Imperador e essas coisas mais naquele tempo. E que apenas o que se refere ao futuro é o juízo final em Apocalipse 20 e a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, nos capítulos 21 e 22. Nós não aceitamos, não abraçamos essa corrente de interpretação. Vamos em frente. Segundo os intérpretes preteristas, quer dizer, do passado, o livro do Apocalipse teria sido escrito diante da luta da igreja, a igreja primitiva, contra o Império Romano, para confortá-la e mostrar que, embora perseguida, era vitoriosa. Enfim, essa corrente de pensamento defende que o Apocalipse refere-se em grande parte aos acontecimentos da época do início da igreja, que nós chamamos a igreja primitiva, no tempo do apóstolo João, que o escreveu. Portanto, aí está, então, repito, eles olham lá para trás e o Apocalipse foi lá, em sua grande maioria. Vamos seguir em frente. Temos a outra corrente, a outra linha de interpretação, que é a interpretação histórica. Os que defendem essa forma de interpretação entendem que o livro mostra todas as fases da história da igreja, nesses 2000 e poucos anos, desde o seu início até os dias atuais, os nossos dias. Para esses, o Apocalipse, em suas revelações, aborda um período de quase 12.000 anos, na verdade agora, 2.000 anos de história, daí serem chamados de históricos. Vamos explicar isso também. Essa é a segunda corrente de interpretação e eles defendem que o livro do Apocalipse não se refere nem simplesmente ao passado, ao tempo de João, da igreja primitiva, e também não se refere aos nossos dias agora somente, né, como nós veremos. A grande tribulação agora vindoura, nos próximos anos, está se aproximando, eu creio nisso. Eles defendem que o livro do Apocalipse, esses acontecimentos, os selos, as trombetas, tudo isso vem ao longo da história desses inúmeros redondos, 2.000 anos da igreja, daí serem chamados de históricos. Nós também não colocaremos como aceitação nossa, minha pessoal e de muitos, essa corrente histórica como a preterista. Vamos em frente. A interpretação futurista. Aqui está, a interpretação futurista. É a corrente de interpretação mais aceita no Brasil e pelo mundo também. Os seus defensores entendem que a grande maioria dos fatos narrados no livro do Apocalipse ainda se darão num futuro próximo e num curto período de tempo chamado de a Grande Tribulação, após o arrebatamento da igreja. Assim, o arrebatamento da igreja pelo Senhor Jesus principiará o período de grande tribulação e a maioria dos fatos narrados em figura no livro. Eu vou explicar para você. A interpretação futurista, que é a que nós aceitamos e caminharemos por ela aqui, ela quer mostrar que as revelações do Apocalipse, as profecias, os selos e as trombetas, as taças, tudo isto, todos esses acontecimentos se darão agora no futuro, na grande tribulação. Agora vamos entender uma coisa, o que nós cremos nisso, nessa corrente futurista é o arrebatamento da igreja vai principiar todos os fatos do Apocalipse. Será após o arrebatamento da igreja que aparecerá o anticristo. Logo no arrebatamento ele aparecerá com uma linguagem falsa. E eu, pastor Anésio, quero dizer a você, eu vou publicar um vídeo com o discurso do anticristo, que eu, no meu coração, no meu espírito, eu escrevi, pode ser um discurso profético. Qual a desculpa que ele terá para dominar o mundo, dominar as mentes?
Olha, é impressionante, pode aguardar que vai ser tremendo. Mas veja, é o arrebatamento da igreja que principia todos os dramas, as tragédias do Apocalipse. Nós vamos ver isto com mais detalhes. Portanto, será no período da grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja, que todas essas catástrofes, essas coisas acontecerão. Mas começando com a metade da semana de ano, de 7 anos, 3 anos e meio, com o governo do anticristo, mostrando-se um governo pacífico, pacificador, com uma falsa paz para iludir o mundo, iludir os judeus. E na segunda metade desses 7 anos, 3 anos e meio, ele então, quando terá dominado o mundo, ele mostrará a sua face. Pois bem, vamos continuando e vamos ver agora alguns dos pontos dessa interpretação. A interpretação futurista que nós abraçaremos aqui porque acreditamos que seja aquela real. Vamos lá. A maioria dos fatos dar-se-á no período da grande tribulação no futuro. E eu digo a vocês, eu, pastor Anéas, é um futuro muito próximo. Gente, povo entendido que tem um entendimento. Nós estamos à beira do arrebatamento. O Filho do Homem, como ele disse no Evangelho, está próximo às portas. E nós precisamos saber. Vamos lá. Os 7 selos são 7 etapas do governo do anticristo e a evangelização dos judeus que virão a Cristo na grande tribulação. Deixa eu explicar isso, isso é tremendo. Na grande tribulação, os judeus virão a Cristo. Veja, o anticristo vai se mostrar como pacificador do mundo. Possibilitará a construção do templo dos judeus em Jerusalém. Você já notou? Israel não tem templo. O templo foi derrubado no ano 70 da era cristã. Eles estão sem templo e como eles não têm o templo, eles se recusam, veja, a fazer aqueles sacrifícios contínuos da lei, do livro de Levítico, de Número, de Deuteronômio. Eles não fazem o contínuo sacrifício, aqueles ritos, né, contínuos. Isso está suspenso, porque eles não têm o templo e eles esperam mesmo, eles creem que o templo vai ser reconstruído e vai voltar o sacrifício diário, contínuo de animais conforme a lei. E será o anticristo que vai reconstruir para eles o templo e possibilitar a eles a volta do contínuo sacrifício. E quando isso acontecer, eles crerão. Esse é o Messias, esse é o Messias. E eu digo mais a você, para ser acreditado por eles como Messias, o anticristo certamente será um judeu. Porque eles sabem que o Messias não pode ser um gentio. E então, eles aclamarão esse homem, a besta, como o Messias. Serão profundamente enganados. Mas isto, na primeira metade da semana de ano, aos 3 anos e meio. Ali o templo vai ser reconstruído, eles vão adorá-lo como Messias. O nosso Messias chegou, olha a paz que há na terra. Mas ao fim dos 3 anos e meio, quando ele tiver o mundo dominado, também os judeus, ele mostrará a sua verdadeira face. E aí ele os perseguirá de modo especial. E Jesus disse, virá um tempo, este será um tempo, que nunca houve igual em toda a história da humanidade. E os judeus serão duramente perseguidos. E quando perseguidos, traídos, nós o adoramos, nós dissemos que ele era o Messias. Eles então reconhecerão. Yeshua é o Messias. Yeshua era o nosso Messias que veio e nós o matamos. E em profunda dor, eles vão chorar profundamente de arrependimento e se voltarão para o Senhor Jesus Cristo. E como disse Paulo, e assim, todo Israel será salvo. Não é um todo também literal, é uma salvação em massa sobre os judeus que aclamarão Jesus como Messias. E ele os receberá em grande amor, em grande graça. Vamos continuar. As 7 trombetas são 7 cataclismos ou tragédias a que é submetida a terra durante a grande tribulação. A besta é um homem, um ditador mundial,
que será o líder de um império comandado por 10 reinos. Aí está, é importante vermos, a besta é um homem, um ditador mundial que será líder de um império comandado por 10 reinos. Haverá 10 reinos ou 10 nações que darão apoio ao anticristo. O milênio será um período de literalmente 1000 anos em que Jesus Cristo reinará sobre a terra com os seus santos. Nós teremos na sequência cronológica, a sequência do tempo, nós teremos, veja bem, o arrebatamento da igreja, que há de principiar tudo, de abrir a cortina, o surgimento do anticristo, o engano do mundo, os 7 anos do seu governo, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de horror, como nunca houve no mundo em toda a sua história. Mas ao fim desses 7 anos do governo do anticristo, o Senhor Jesus volta glorioso. Ele volta e todo olho verá, como ele próprio disse, e ele derrotará o anticristo na batalha do Armagedon, derrotará aqueles seus, veja bem, ele fará aquele juízo dos bodes e das ovelhas. Eu ainda falarei sobre isto no outro vídeo, para ele poder limpar a terra dos que seguiram o anticristo. E aí ele instalará o seu reino de 1000 anos, o milênio sabático. Ele vai instalar o seu governo sobre a terra, o governo do 7º milênio da história da humanidade. Vamos prosseguir. A nossa opinião. Agora eu vou dar a minha opinião, que é uma opinião generalizada, muito forte, não desprezando, mas considerando todas as linhas de interpretação que citamos acima, para uma análise criteriosa e imparcial. Eu, pastor Onéas, creio que a interpretação futurista é aquela que representa o real sentido do livro do Apocalipse. Os fatos do passado servem como figuras do que há de vir num futuro bem próximo, e o que está profetizado no livro do Apocalipse, e começará com o arrebatamento da igreja. Minha gente, aí está a interpretação, a corrente de interpretação que nós adotamos é realmente a futurista, porque mostra agora, chegando o arrebatamento da igreja, o surgimento do anticristo e os 7 anos do seu governo, como eu já falei aqui. Nós vamos caminhar por este caminho, nós vamos seguir esta estrada aqui. Aqui nós estamos encerrando hoje a introdução, para que você entenda agora o que nós vamos ver a partir do capítulo 1, ok? Pois bem, veja, o Apocalipse tem uma linguagem figurada de símbolos, vamos entender os símbolos, a linguagem simbólica. O Apocalipse tem os números que também são números simbólicos, que não são literais como conhecemos na nossa matemática. Mas veja, e há uma corrente de interpretação que nós assumimos aqui, que nós adotamos, que nós defendemos, e nós vamos seguir por ela. Portanto, não perca a próxima aula. Eu quero pedir a você, o pastor Onéas, na próxima aula, capítulo 1, a partir do versículo 1, versículo por versículo, coloque a sua Bíblia ao lado do seu celular, coloque a sua Bíblia ao lado do seu computador, do seu notebook. Se você usa celular, vire o celular, coloque ele deitado, a imagem fica melhor. E nós vamos prosseguir olhando na Bíblia, lendo o capítulo, lendo o versículo e comentando este versículo também aqui com uma explicação aqui na nossa imagem, na nossa tela. Olha, não perca a próxima aula. E eu, pastor Onéas, quero pedir mais a você. Fale alguém crente que você conheça. Olha, um estudo do Apocalipse, versículo por versículo, uma aula, um curso. Você pode ver em casa. Nos ajude a divulgar isso, não para a gente ter sucesso na internet, essas coisas mais, mas para a promoção do reino de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, como diz Paulo aos Efésios. Nós precisamos levar aos filhos de Deus essa mensagem de alerta, porque o tempo está próximo. Até a próxima aula, nós vamos abrir agora o livro do Apocalipse e estudar versículo por versículo em cada capítulo. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus.